né, do professor Celso Celeno Porto, e com o doutor Fabiano Arruda e com a doutora Flávia Godoy. A intenção de estarmos aqui é passarmos para vocês a importância e a valorização dessas especialidades. Nós começamos um movimento há alguns meses, mostrando toda a importância, tanto da cirurgia plástica como da pediatria. E convido a todos os colegas de todas as especialidades e todas as especialidades que venham junto com a gente. Também estarei entrando em contato com vocês para que a gente possa estar mostrando aqui junto ao CREMEGO toda a importância que tem nossas especialidades. E nesse momento nós vamos começar com a cirurgia plástica, mostrando como essa área está sendo invadida por outros profissionais, mostrando a importância do cirurgião plástico e também da pediatria, mostrando a valorização do pediatra, querendo que mostrando a vocês a importância do paciente ser atendido por um pediatra. Vou colocar aqui que o doutor Celso Celeno Porto está mediando e contribuindo, porque nós temos a certeza que a contribuição dele é valorosa, e também a doutora Flávia Godoy e o doutor Fabiano Arruda. Eu passo a palavra e agradeço muito o doutor Celso Celeno Porto por estar aqui com a gente e estar nessa parceria, CREMEGO, doutor Celso Celeno Porto, que a nível nacional é de grande importância para todos nós. Doutor Celso, eu agradeço muito ao senhor por essa participação, por estar com a gente, essa contribuição mais valorosa, né? E com os colegas médicos, doutora Flávia, que é minha amiga, doutor Fabiano Arruda, cirurgião plástico de excelência, para que a gente possa começar a mostrar toda a população e mostrar a todos os médicos goianos da importância das especialidades. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Sheila. É um prazer voltar aqui e encontrar com a minha querida presidente do CREMEGO. Hoje, ao lado de dois ex-alunos, o doutor Fabiano e a doutora Flávia, para nós conversarmos com vocês sobre a medicina que todos nós desejamos receber e praticar. Essa nossa reunião de hoje, nós vamos tratar de assuntos variados. Eu vou, inclusive, deixar que cada um dos participantes provoque o assunto que quiser. Eu vou começar pedindo à doutora Flávia para falar como que ela está participando disso. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, uma honra, né, ao lado do Dr. Celso, minha amiga Sheila, que nós temos muitas histórias aí dentro da nossa vida pessoal e profissional, né, construída, né, Sheila. Fabiano, colega de turma, uma feliz coincidência, né, da gente se encontrar aqui, todos ex-alunos do Dr. Celso. Enfim, e é com muito prazer que eu venho um encontro como esse, pela intenção dada a esse encontro que a doutora Sheila, desde que assumiu a presidência da CRM, ela tem nos cutucado literalmente para que nós possamos abrir a mente, sair do lugar comum e tentar, de fato, melhorar a nossa assistência, a execução da nossa profissão, com mais qualidade, inclusive, para todos nós, né, não só para a assistência do nosso paciente, mas para todos nós. E com relação à pediatria, hoje nós vivemos um momento bem peculiar, né, que a gente tem visto situações de literalmente substituição do atendimento pediátrico por um outro médico, lógico, mas que não tem especialização da pediatria. Infelizmente, a gente vê uma banalização, na verdade, da nossa especialidade. Né? Eu, como preceptora e professora também, eu converso muito com os meus alunos nesse sentido. Às vezes eles até chegam com uma falsa ideia, peraí, não é o adulto pela metade, eu não consigo dividir a dose, ou o raciocínio clínico é o mesmo, mas a pediatria tem suas particularidades que são, assim, o diferencial do desfecho final do tratamento do paciente, tanto na condução já da doença instalada, quanto no pré-atendimento, na prevenção e promoção da saúde, que eu acho que é onde está o diferencial do ser pediatra. Não é só em conduzir a doença,
mas é estar ali, traz toda a vivência daquela criança, daquela família. Essa é a função do pediatra. Ela está muito além da simples assistência, da simples prescrição médica e um diagnóstico definido por um médico. Né? Uma consulta, não se baseia numa simples consulta de um tratamento específico, vai muito além disso. Hoje nós temos uma realidade dentro da pediatria que exige muito mais de nós, preparo, enquanto pediatras. A gente tem uma mudança de parâmetros, de valores, então a gente vê adolescentes hoje com distúrbios psiquiátricos importantíssimos, algo que a gente não via há tempos atrás. A gente tem estudos que vêm mostrando, né, esse aumento da prevalência de ansiedade, depressão. Então, mais do que nunca, essas crianças precisam do pediatra, do profissional que entende, de fato, de todo o seu crescimento e desenvolvimento, de todas as fases da vida dessa criança, para, de fato, conduzir junto com a família, né? A intenção do pediatra não é simplesmente tratar. E para isso nós temos uma formação. Não é simplesmente falar, eu atendo pediatria e vou fazer, eu tenho uma experiência. Para isso existe a especialização. E é essa a nossa luta hoje, né? Dentro da pediatria, a Sheila como pediatra, mesmo enquanto presidente do CREMEG, ela é pediatra e é a atuação dela. Então, é a nossa vivência hoje, é a nossa luta por essa valorização. Né? Nós vamos ter, com certeza, um futuro melhor, temos tanto saúde mental, como nós já falamos, saúde física, se a nossa criança, de fato, tiver esse direito dessa assistência lá, desde o pré-natal, a consulta pediátrica se encaixa, desde o pré-natal, e fazer todo esse acompanhamento, com certeza, nós vamos garantir uma assistência muito melhor e pensando no futuro também melhor para o nosso país, porque são essas crianças que vão ser, né, o nosso futuro, apesar de ser um jargão, mas é isso, a gente precisa de adultos saudáveis, bem resolvidos, física e emocionalmente, para dar seguimento aí ao nosso país e a nossa busca de um mundo melhor. Né? Como vocês viram, a introdução da doutora Flávia foi excelente, ela é provocativa, e eu vou me sentir muito à vontade daqui a um pouquinho para provocar mais ainda. Agora eu quero ouvir o doutor Fabiano. Bom, primeiramente, bom dia, agradeço muito o convite do doutor Sheila e parabéns pela brilhante gestão aqui no CREMEG, participação e mobilização de toda a classe médica mesmo para esses interesses que são não só do médico em si, mas da população como um todo. É um prazer muito grande estar aqui com a Flávia. Nós vivemos 16 anos na faculdade, né? Fomos do mesmo grupo lá de anatomia. O Dr. Celso falou que o Dr. Celso foi meu professor na faculdade, fui monitor da cadeira de cardiologia. Depois nos encontramos novamente, foi meu orientador de mestrado e doutorado. Então já tem uma grande trajetória em que eu diria que como médico, mas como pessoa, a gente aprende muito andando com ele, de compreender todo esse envolvimento com o ser humano, do cuidado, com o seu, e isso, para a gente, como profissional, é algo fantástico. A cirurgia plástica hoje, né, e a gente está vivendo isso há alguns anos, vive um misto do que foi citado de banalização com a invasão da especialidade por pessoas que não tiveram nenhum tipo de formação voltada para isso. Não é uma formação só médica, é uma formação que não teve voltada para compreender o todo do que é. E a gente vê hoje, por exemplo, a formação hoje do cirurgião plástico, além dos 6 anos de faculdade, são 6 anos de formação, porque ele vai trabalhar todo esse período com tutores que vão acompanhá-lo, orientar, cuidar dele, para que ele possa desenvolver ali todo o cuidado, o raciocínio clínico para poder cuidar dos pacientes. E o que a gente tem visto de uma forma tão grande aí, catástrofes aí na mídia, de mostrarem pacientes que foram vítimas aí de procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos realizados por pessoas que não tiveram nenhum tipo de formação, que muitas vezes a formação é de um curso online ou uma formação de curso de final de semana, e que tem sido colocado, e a população tem sido exposta a isso de uma forma tão grande, sem às vezes perceber o risco que está ocorrendo isso. A gente sabe que as mídias têm um papel importante, como aqui está ocorrendo agora, mas muitas vezes as mídias colocam pessoas como
autoridade no assunto, sem nenhum tipo de verificação, sem nenhum tipo de informação adequada para trazer algum tipo de clareza. Dentro da própria parte médica, teve um período que foi muito contestada a questão de exposição de fotos do paciente, até porque o paciente ele é único, ele é individual, então o resultado que tem um não vai ser obtido com o outro. E era criticado muito a questão da manipulação das fotos. A gente sabe que as fotos, dependendo da incidência da luz, dependendo da posição, da maquiagem, isso tudo altera a forma, o resultado que é colocado ali. E aí isso traz uma expectativa, que muitas vezes é fora da realidade, mas traz também a pessoa uma confiança para poder, às vezes, se colocar ali na mão de, às vezes, um profissional que não teve a formação adequada para realizar aqueles procedimentos. Então a gente percebe essa banalização, porque são procedimentos médicos de cunho extremamente complexo, apesar de parecer simples, às vezes ao olho de quem nunca viu, mas que tem toda uma formação que envolve ali, desde o exame clínico para colher a história do paciente, para ver se ele tem a possibilidade de fazer aquele procedimento ou não, até todo o acompanhamento que envolve aspectos que envolvem fisiologia, anatomia, bioquímica, farmacologia, que são bases aí da formação médica, que é uma formação que às vezes pode ter algum outro curso, mas que é totalmente voltada para o ser humano, para a questão do desenvolvimento e a compreensão do que agir e quando agir em relação a tudo isso. Então, é o que infelizmente a gente vê. Às vezes a paciente ela nem tinha indicação de fazer um procedimento, ela nem tinha indicação de fazer lá um procedimento cirúrgico, e às vezes ela é colocada ali porque o profissional que está ali ele não tem formação, ele não sabe o que é indicado, tudo indicado, e ele acha às vezes que é só fazer um cortezinho, fazer igualzinho para todo mundo, que a gente sabe que não é. Tanto dentro da cirurgia plástica, a gente tem variadas técnicas para abordar as várias áreas, e nem sempre uma técnica é adequada para A ou para B. Então, essa variação desse conhecimento, essa avaliação ali direto com o paciente é importante para poder compreender isso e trabalhar isso no nosso dia a dia. Muito bem, Fabiano, muito bem. Você mostrou problemas, mostrou possibilidades, soluções. Mas o que eu estou aqui hoje é para fazer provocação. Esse é o meu trabalho de hoje. Claro. Vocês falaram algumas coisas aí que vão exatamente onde eu quero. O encontro clínico. Todos os médicos que atendem consulta, eles têm um encontro clínico. E esse encontro clínico, ele tem a parte do médico, mas tem a parte do paciente. Tem a parte da família do paciente. E eu vou começar a discutir um pouco com o Dr. Fabiano e a doutora Flávia sobre essa questão. Por que eu estou colocando isso nesse primeiro encontro que eu tenho com os médicos e a população aqui do Conselho, nessa querida parceria que eu fiz com a doutora Sheila? Um momento muito especial da minha vida que eu me transformei em professor da internet. É uma experiência bastante interessante que me possibilita, inclusive, abrir algumas questões. Eu vou fazer a pergunta e deixar a critério de vocês como querem responder. Na cirurgia plástica, qual é o papel do ato médico básico, que é aquela primeira consulta, aquele encontro inicial? Qual é? Bom, eu compreendo que o papel básico da primeira consulta é, primeiro, compreender o paciente, o que está passando com o paciente, quais os sentimentos, quais as expectativas, ter uma avaliação clínica para ver se realmente esse paciente tem condições de saúde para ser submetido ao procedimento, e aí poder conversar com ele as possibilidades de poder auxiliar a chegar e obter um resultado ou não. E aqui eu falo porque a cirurgia plástica a gente considera ela indivisível, tanto a parte reconstrutiva quanto a estética. Então, desde o paciente que sofreu um acidente de carro, que tem uma lesão ali naquela região que precisa ser restabelecido para poder voltar e trabalhar novamente ali no seu meio social, desde aquela paciente também que está procurando ali, depois de várias gestações, está incomodada com excesso de pele ou com uma gordura que foi localizada, em que ela está buscando uma melhoria
para prosseguir, para se identificar de uma forma mais adequada e procurar ali ter uma qualidade de vida melhor. Muito bem. Agora eu vou provocar a doutora Flávia, porque certamente ela tem todo dia encontros com crianças de várias idades, com mães, raramente com pais, frequentemente com avós, porque as avós agora estão sendo frequentes acompanhantes das crianças. E aí, doutora Flávia, você encontrando uma criança que está amedrontada, apavorada, está naquele dia, às vezes com a mãe que também está mais apavorada que a criança, como é esse encontro clínico? O encontro clínico pediátrico ele é variado, né? Cada encontro é uma oportunidade de acesso àquela família, de melhoria da nossa parte enquanto seres humanos, inclusive, não só profissionalmente falando. E a criança, a avaliação da criança está no detalhe, como eu falei, tem suas particularidades. Mas o mundo da criança não envolve o paciente em si, mas a família que está em volta, até dependendo da idade, a criança não vai manifestar verbalmente o que ela está sentindo. Então, a nossa leitura ela é muito comportamental, às vezes no primeiro momento, falo muito com meus alunos, o modo que você chama a criança, o modo que a família adentra com a criança, a gente já está fazendo o nosso exame clínico, a gente já está fazendo a nossa avaliação. Porque a forma de lidar daquela mão, daquela forma, daquele cuidador com a criança, já nos dá alguns sinais. A própria forma como a criança entra no consultório, ou se você está numa enfermaria, passando a visita no leito, ou na UTI, quando a gente chega e aborda ali aquele primeiro contato com a família também. E aí vem essa questão de quem conhece mais a criança. A gente precisa que a pessoa que esteja ali na consulta seja o que conheça mais, que conviva mais com a criança. Então, muitas das vezes, a gente vê essa realidade. Os avós hoje são arrimos de família e assumem, inclusive, a condição de cuidadores. Então, às vezes, entra no consultório a mãe, o pai, a tia, sempre vem alguém a mais, mas você tem que filtrar e falar, opa, peraí, eu falo muito com os quem estava com a criança? Quem pode me dizer a cronologia dos fatos para eu começar, de fato, a minha anamnese e o exame físico, dali para frente? E nem sempre, diante daquela condição de pavor, de medo da criança, nem sempre a abordagem inicial, às vezes vai seguir aquela metodologia, né, da anamnese, às vezes a gente precisa vir de trás para frente. Eu falo muito com relação ao exame físico propriamente dito, eu falo muito com os meus alunos. Está sentindo a mãe assustada, os residentes de pediatria, a criança assustada? Geralmente, no nosso exame físico, ele tende a ser crânio caudal. A gente está no livro de semiologia do Dr. Selma. Só que com a criança, inclusive, o Dr. Selma coloca isso no livro. Às vezes eu começo primeiro com aquilo que eu não tenho instrumental, eu não começo uma palpação abdominal, abordo a criança de uma forma lúdica, levo um brinquedo, uma coisa, isso já depois, lógico, de ter colhido uma história mínima que seja. Para eu ter essa primeira abordagem, eu tenho que ter todo esse cuidado e ter essa percepção de como a criança me vê, principalmente naquele momento. E dessa forma eu garanto também a confiança da família. Porque ela está vendo que eu estou tentando conquistar a criança para dar seguimento à minha avaliação, aos futuros procedimentos. Então, eu falo muito, começa com o exame físico de membros, por exemplo, observa a marcha da criança, já começa a fazer seu exame neurológico, dependendo, conforme o muscular que seja, conforme a criança se movimenta no consultório, até você conseguir dar uma marca de exame, do exame físico. A frequência respiratória em pediatria é um dado clínico importantíssimo, né, Sheila? Principalmente sabendo da queixa que a criança chega. Deixa a criança quietinha no colo da mãe, conta a sua frequência naquele momento, depois que você vai levar ela para o exame físico, com certeza ela vai ficar taquicardia, e às vezes não pela doença de base, mas pela condição de ansiedade. Então, é uma prática ali do detalhe, você vai sentindo a criança, sentindo aquela família, para dar seguimento ao seu exame. E às vezes, no primeiro consulta, no primeiro exame, a gente nem consegue fazer um exame físico completo. E às vezes isso vai ficar pendente, porque tem um limite ali de aproximação da criança. Eu peço um retorno. Enfim,
Eu acho que a medicina em si, não só a pediatria, eu acho que a gente tem que basear muito na técnica, propriamente dita, é óbvio, na empatia e no bom senso. E eu acho que a pediatria é o que Então a gente eu mais vou entrar usa na nesse conversa contexto. agora, vou entrar na conversa. Eu tenho estudado muito o ato médico básico, porque eu acredito que foi a perda da qualidade dele que refletiu na qualidade da prática médica. O ato médico básico é o exame clínico. Parece uma coisa tão simples, ele é muito complexo. Ele é uma estrutura que tem múltiplas partes extremamente integradas umas nas outras. Tem a anamnese, tem o exame físico, tem a seriotécnica, tem a relação médico-paciente, tem os aspectos éticos, legais e tem também o principal, que é o médico ter as qualidades humanas necessárias para exercer essa profissão. Você citou a empatia. Perfeito. A empatia, ela é a grande qualidade humana, vamos dizer assim, porque é por ela que eu compreendo o paciente. Mas também tem o respeito. O paciente, às vezes, ele está numa situação de hostilidade, e se eu não respeitar aquela hostilidade dele, ela vai piorar. Tem a outra parte também, que é integridade. Eu sou radical quanto a isso. Médico não pode mentir, médico não pode enganar, médico não pode oferecer falsas esperanças. Então, a nossa profissão, ela começa muito difícil naquele momento. Mas sabe o que eu gostei mais do que vocês falaram? É que vocês falaram na coisa mais importante do ato médico básico, chama flexibilidade. Parece que os livros de serologia obligam eu tenho que fazer isso, de uma forma rígida. Claro que não é. A flexibilidade é a maior qualidade do exame clínico. E eu tenho que saber usar essa flexibilidade em relação à pessoa que está na minha frente. Medicina é o encontro de dois seres humanos. Um que está em busca de ajuda, que é o paciente, e o outro que se preparou para ajudar aquela pessoa. Agora eu vou entrar no tema mais atual, mais difícil, e vou colocar o Fabiano, a Flávia e a minha querida doutora Sheila numa conversa que é difícil, mas é necessária. Nós estamos passando por uma transição disruptiva. O que é uma transição disruptiva? Não é uma mudança de paradigma. Nós estamos vivendo um paradigma que foi criado há mais de 100 anos. Mas quando apareceu a internet, quando apareceram os outros aparelhos e equipamentos baseados em nanotecnologia, miniaturizando equipamentos que permitem você usar aí na beira do leito, como o caso do ultrassom, do eletrocardiograma, o aparecimento dos testes rápidos. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão nos ouvindo aqui agora fazem duas coisas. Primeiro, consultam um doutor Google antes de ir aos médicos. Então mudou o paciente, porque agora ele é informado. Mas ele é mais do que informado, ele agora também é equipado. Antes você só tinha termômetro, alguns tinham aparelho de pressão. Os pacientes agora, eles têm equipamentos moderníssimos. Tem equipamento para fazer saturação, eles têm oxímetro. Os pacientes têm aparelho de pressão digital, que não precisa nem de ser ensinado para ele como faz aquilo. O aparelho faz tudo, é só insuflar, apertar o botãozinho, ele desestufa e aparece lá no monitor o valor. E ele está também fazendo o uso dos testes rápidos. Como isso vai influenciar na sua atividade, doutora Flávia? Esse paciente informado, equipado e por isso está empoderado. Sim. Essa é uma realidade, né? Como você já falou, isso de fato já vem acontecendo na nossa realidade, na prática médica.
E mais uma vez, como eu estou sempre, a minha assistência era vinculada à preceptoria da residência e aos alunos de uma maneira geral, ao internato, eu estou sempre colocando isso para os meus alunos e acho que nós temos que ter, no primeiro momento, um respeito àquela opinião formada, entre aspas, que o paciente chega. Porque ele teve a informação do grupo e todas essas. Ele chega às vezes com a tabelinha da Agora tem o Dr. Chat também. Também. Que é muito mais inteligente que Muito mais, todo mundo. exatamente. Então, eu costumo falar, a gente acata, no primeiro momento, aquilo que o paciente traz. Como o Fabiano citou, o paciente já chega com a imagem, eu quero isso. E aí, eu acho que é aí onde existe a empatia e a argumentação. Nós, como os médicos, sabe, tudo bem, você tem essa informação. Mas deixa eu te mostrar o que de fato é real, o que é concreto, o que a ciência prova. A gente só pode trabalhar com medicina baseada em evidências. E eu acho que essa construção ela vai acontecendo ao longo da consulta, da internação. E aí nós vamos, de fato, garantindo essa confiança do paciente, porque eles vão chegar mesmo com a ideia formada que o diagnóstico é aquilo. Eles têm todo o direito. Antes era o de fazer vizinho que isso. falava assim, e nós temos que estar preparados para isso. Isso Sem transformou a animosidade. mulher. Isso transformou a mulher. Sim, porque ela transformou no seguinte sentido, porque às vezes ela não vai respeitar aquele tempo onde entra a flexibilidade, e transformou, eu acho, o próprio médico no seu ato de ter um pouco mais de empatia e respeitar. Às vezes, a gente vivia numa ideia do certo pedestal médico com a sabedoria plena e o paciente leigo ali, e eu, de certa forma, posso dizer que a gente até banalizava o que ele tinha de conhecimento daquele que é nosso exclusivo, ele deixou de ser exclusivo. Eu acho até, doutora Flávia, que alguns vão fazer a consulta sabendo mais do que você. Porque na véspera, né? Na véspera, o consultor não é meu doutor Chat. Os pacientes crônicos, eu falo muito para os meus alunos respeitarem as mães de pacientes com doenças crônicas. Elas têm a vivência diária daquela doença, então elas às vezes fazem muito mais. Nós temos que ter humildade para aceitar as informações que elas trazem para a gente. E você sabe o que isso para mim foi a grande mudança? A anamnese agora é um diálogo. Sim. Não é mais aquele relato tradicional que a gente queria. Fala primeiro a queixa principal, a que apareceu. A gente induziu o paciente a fazer um relato. Sim. Agora, ele quer um diálogo. Isso faz diferença para você na sua prática médica? Com certeza. Falando um pouquinho, voltando só a essa questão da modernidade, que tem ocorrido, a gente observa isso muito na cirurgia plástica também. Essa questão, por exemplo, hoje a gente tem um aparelho que pega a pessoa e você, com a foto, você coloca a foto e por inteligência artificial você pode falar assim, coloca uma prótese 300 ml, aí a pessoa vê como é que fica a prótese 300 ml, põe uma cicatriz assim. Ao mesmo tempo, você tem essas questões, por exemplo, do Dr. Google ou do ChatGPT, e assim, o Dr. Google ele tem um único problema, porque o que você visualiza primeiro é aquilo que foi mais visto, mais procurado, não necessariamente aquilo que é mais confiável. Tanto que, na última Jornada Paulista, a sociedade como um todo, ela criou um movimento chamado Eu Respeito. Para poder trazer, e os colegas estão gravando vídeos também, para trazer um Eu Respeito uma decisão baseada na ciência, baseada no que há de boa informação, para que as pessoas cheguem a ela e ela possa conversar com o médico aquilo que realmente é o que é de evidência, que muitas vezes ocorre, às vezes, uma modificação, ou cita-se alguma coisa no Google, aquilo cresce, é colocado e às vezes é muito colocado como verdade. Uma coisa que nem existe, às vezes é colocado como uma doença que não existe. Então, isso está sendo trabalhado para que essa evocação à compreensão do paciente e do médico em relação a chegar a um denominador comum, que é o que todo mundo quer, né? Seja a saúde, seja a melhoria ali do aspecto do paciente, todo mundo está buscando esse desenvolvimento. Então, assim, eu entendo isso como uma ferramenta que pode ser utilizada do ponto de vista positivo, mas também que vai ter o viés também da questão negativa. Mas, ao mesmo tempo, eu fico preocupado, doutora Elia, eu vou te provocar, porque assim, a impressão que eu tenho, essas facilitações,
você deixa de usar a sua memória, você deixa de utilizar a própria sua mente para poder raciocinar, porque é tudo tão automático. É como a gente pensar, há alguns anos, as pessoas andavam muito mais, comiam uma comida muito saudável, e estão hoje acostumando a alimentação com processado, não fazer atividade física, e a gente vê uma epidemia de obesidade. Será que não vai acontecer a mesma coisa lá na frente? Doutor Fabiano, qualquer paciente hoje que tiver baixado no seu mini computador, que é o celular hoje é um mini computador, que tiver baixado o chat, ele chega e diz assim, porque ali ele tem a linguagem, ele pergunta assim ao chat, ao doutor chat, eu estou querendo modificar o meu nariz, como fica melhor? O doutor chat vai fazer uma resposta. E qual é a força dessa resposta para você? Então, eu acho que a diferenciação é porque o ChatGPT ele apenas vai te obedecer aquilo que você pede, mas ele não vai avaliar se aquilo é possível, se a técnica é factível ou se a pessoa tem a condição clínica favorável para fazer aquele procedimento ou não. Então, é por isso que precisa realmente desse contato para ajustar a expectativa da realidade. Porque, de forma a modificar uma foto, modificar a estrutura, a anatomia, é muito mais fácil, muito mais simples de poder compreender isso. Mas nem sempre o ato cirúrgico em si vai ser capaz de realizar aquilo de uma forma adequada. Você, então, reivindica o direito e a autoridade para tomar a decisão. Não é isso que você disse agora? Os pacientes, as famílias podem fazer consulta com quem quiser. Isso é inevitável. Isso vai acontecer com todos os pacientes. Mas se você mantiver o poder de decisão, você dialoga com o paciente, aceita as suas ponderações. Se você fizer uma relação médico-paciente boa, porque se você não fizer, você não convence. Não é, doutora? Isso acontece com você, Sim, com as mães? Sim, e na terapia intensiva, né, Sheila, nós temos momentos de decisão ali, né, que inclusive implicam na vida do paciente diretamente, e se a gente não tem uma relação com a família, ainda mais dentro da pediatria, porque não é relação puramente médico-paciente, é familiar. Nós precisamos fazer reuniões com famílias, avô, periquito, papagaio, quem a família pede, para a gente pontuar aquele momento atual que nós estamos no tratamento, por exemplo, e as possibilidades dali para frente. E se não existe essa relação de confiança muito bem estruturada, não vai acontecer. Lógico que dentro do ato médico nós temos, ainda mais na condição de vida ou morte, nós temos a nossa conduta, né, soberana, enfim, mas a base do ato médico, ele está na relação médico-paciente, porque é dali para frente que nós vamos conseguir. E a gente brinca, às vezes, que nós não tem nada escrito, a gente nunca vai achar, mas quando essa relação é boa, né, Sheila, na nossa vivência ali, é incrível como tudo flui. Quando existe a relação médico-paciente, aquele tratamento que a gente está propondo, que pode ou não dar certo, né, pode ser uma perspectiva positiva para o paciente ou não, dependendo do paciente pode não responder, mas quando essa relação é muito bem construída, é incrível, né? Os anjos da guarda da criança põem a mão também. Observação aqui, doutora Flávia. Eu estou aprendendo demais com os participantes do meu estágio. E eu tenho observado uma coisa que me chamou muito a atenção. Nós estamos falando para uma pequena parcela da população. Porque eu posso dividir hoje os pacientes em pacientes que dependem totalmente do SUS. São 150 milhões. Eu posso fazer um outro grupo que tem dinheiro para comprar plano de saúde. São 40 milhões de pessoas. Sobram 20 milhões, por aí assim, que pode pagar para o próprio bolso, então ele escolhe o médico não tem todo o tempo para atender, porque é o chamado cliente particular. Como é que nós vamos resolver esse dilema, doutora Sheila?
como é que nós vamos atingir os 150 milhões de pacientes que são do SUS, que vão ser atendidos na atenção primária, e lá é que é mais necessário uma primeira consulta de alta qualidade. Eu digo para o senhor, é o que a gente tem tentado fazer aqui nessa gestão do CRM, que é mostrar ao colega médico, principalmente ao colega médico que está formando agora, que são muito mais formandos por ano. Então, a gente tem feito vários cursos, inclusive de boas práticas médicas. Né? Nós fizemos até agora um curso de boas práticas médicas que vai virar um manual para a gente conseguir atingir esses formandos atuais que vão atender esses 150 milhões que o senhor fala. E também os convênios, né? Então, através dessa relação médico-paciente, através da empatia, dessa flexibilidade que a Flávia tanto falou, que a gente vai conseguir que essa população que está com o SUS, que são esses médicos que estão aí formando por ano, nós temos em Goiás aproximadamente, vão ser 2.000 e poucos médicos formandos por ano, através dessa gestão do CRM, que é o intuito, a gente conseguir, por isso essa parceria, eu tanto pedi ao senhor, que o senhor aceitou tão bem, da gente conseguir levar para esses médicos que estão formando agora, essa visão que agora mudou. Então, que nós temos que ter conhecimento, nós temos que ter essa experiência de atingir o paciente que chega já com algumas respostas do Dr. Hugo, e a gente ter convencimento de ensiná-los o porquê daquilo. E também que eles consigam esse manual de boas práticas médicas, que a gente tanto fez com tanto cuidado, que eles consigam atender essa população com respeito, com dignidade, ouvindo e fazendo um bom relacionamento médico-paciente. Doutora Sheila, uma das coisas que eu tenho recebido inúmeras vezes, e vou colocar o dedo na frente, os médicos, muitos, centenas, milhares, já manifestaram a seguinte coisa para mim: professor, como é que eu vou poder fazer isso que o senhor está dizendo que eu devo fazer se eu sou obrigado a atender 20 pacientes em meia hora? Foi ótimo o senhor falar isso, que essa é uma briga, entre aspas, um embate que a gente tem junto com todo o município e estado de Goiás, para que mude a forma de contratação, para que mude a forma de tratar o médico, que é esse, atender rápido, não fazer o exame clínico adequado. Quando ele pede para atender rápido, quando ele estipula horário, quando ele estipula número de atendimentos, ele faz com que a população seja mal atendida. E aí, o que acontece? Nós precisamos convencer aos gestores a importância de um bom atendimento médico, a importância do tempo ser, cada paciente vai ter o seu tempo, que o médico achar, para que essa consulta seja bem feita, que seja construída uma relação médico-paciente de excelência e que consiga realmente tratar de forma adequada a doença e conseguir atingir todo o tratamento desse paciente. E com isso, o que a gente sempre fala para a gestão é que quem ganha é a gestão, é o governo, é o município. Então, um bom atendimento, você consegue realmente tratar ele de forma adequada naquele momento. Então, a nossa luta, doutor Selma, é essa. Eu fico muito triste. E é uma luta desigual, porque nós fomos enfraquecidos. O poder do médico era muito diferente e a palavra dele, a reivindicação dele, ela era recebida com respeito e era atendida. Mas isso desapareceu. Qual seria o maior aliado do médico para ele recuperar essa posição que ele já tem? Olha, eu vejo que o maior aliado do médico nesse momento é o CREMEGO. Eu acho que é o CREMEGO fazendo os pacientes nos tornar nossos
parceiros. Então, por isso é que eu estou aqui, doutora Sheila, porque eu acredito que somente os conselhos regionais, porque eles têm todos os médicos inscritos nele. Nem quero falar naquela dispensa de me inscrever, porque aquilo é uma anomalia inacreditável. Nem quero falar daquilo. Mas vou admitir que mesmo aqueles médicos que não estão inscritos no Conselho Regional do Estado de Goiás, eles vão poder se tirar proveito disso. Porque o Conselho não pode excluí-los, mesmo eles não estão inscritos. Então, eu acho que está na hora de nós já terminarmos essa nosso encontro de hoje, porque o nosso assunto acaba, agora não vamos ter outro convite O assunto é longo, né? Então, abre muitas eu acho possibilidades. que eu vou pedir a doutora Sheila para encerrar essa nossa reunião de hoje, e se as pessoas que nos assistiram tiverem interesse, manifestem, porque nós estamos aqui hoje fazendo pela primeira vez esse encontro, e eu achei que foi muito bom. O que vocês acharam? Olha, doutor Selmo, esse encontro, para mim, ele é tão valioso, como eu venho falando para o senhor quase que diariamente, né? A parceria com a experiência, com a maturidade, com o conhecimento e com a inteligência do nosso professor Selmo Celeno Porto é de uma honra, eu vou falar para vocês que é uma experiência que deveria ser nacionalmente. Eu acho que todos os estados do Brasil, então, deixa eu te mostrar aqui que eu acabei de receber hoje um convite para fazer uma palestra sobre isso na Academia Nacional de Medicina, que é para atingir todos os médicos de toda a população brasileira. Será que eu vou conseguir isso, doutora? Eu tenho absoluta certeza que sim, mas eu fico assim, ainda mais feliz que eu fui a primeira. Eu tenho absoluta certeza que todos já deveriam ter feito isso antes do senhor, porque essa parceria, né, doutora Flávia, doutor Fabiano, essa parceria com o senhor é de uma importância, de uma excelência a nível nacional que ninguém tem noção. Deixa eu contar um segredo para você. Dependendo do sucesso ou do fracasso dessa nossa parceria, nós vamos estendê-la para todos os conselhos regionais do Brasil. Vamos ter sucesso ou vamos fracassar? Tenho absoluta certeza que é sucesso. Então, assim, o que eu até vou convidar que todos os conselhos, né, eu vou colocar inclusive isso no grupo da presidência do Conselho Federal de Medicina, dos presidentes todos, de todo o Brasil, que leve o senhor a todo o estado, a todos os estados nacionalmente, que leve o senhor nacionalmente, para que a gente consiga elevar a medicina, para a gente consiga valorizar a nossa medicina, que se perdeu ao longo dos anos, e talvez tenha sido culpa nossa. Os conselhos precisam, doutor Selmo, eles precisam, pelo menos, tentar voltar ao que era antes. E vai conseguir. Depende de uma decisão, depende de uma proposta concreta. Eu, particularmente, que junto com a minha diretora, todo o conselho, todo o CREMER, nós assumimos com esse propósito, mudar a medicina em Goiás. Sempre falei com a minha amiga que eu tenho um sonho, já falei para o senhor várias vezes, eu sou sonhadora, idealista, que eu acho que a gente precisa mudar, os cargos precisam ser usados para valorizar a medicina, somente isso, valorizar todas as especialidades médicas, mostrar à população o que é correto, mostrar à população como deve ser um bom atendimento, que é o que a gente fez aqui. O direito que ela tem de receber um bom atendimento. Sim, esse que é o coisa. A gente se valoriza, mas a população tem seu direito. O direito de receber um bom atendimento. E eu vou clamar aqui aos gestores municipais e estaduais que deem a oportunidade dos médicos atenderem muito bem toda a população, que nos estipulem horários, que ensinem um bom atendimento. Nós estamos dispostos a ir até as unidades
para poder, nós, o CRM, já temos o treinamento itinerante, estamos abertos aqui para ir nas unidades, para fazer essa leitura do bom atendimento, para explicar, para ajudar no bom atendimento médico. Então, assim, acho que esse ponto foi importantíssimo. Eu tenho a honra de estar aqui com o professor Selmo Celeno Porto. Eu vou guardar com o doutor Selmo isso. Eu tenho tempo de sair daqui, não vou continuar, porque eu acho que todos têm que ter a oportunidade, e até mais novos que eu, quem sabe a doutora Wagner, precisa mudar, né, o CREMER, e com o tempo de sair, vou levar para a minha vida essa honrosa amizade e essa parceria que eu peço, agradeço muito ao senhor, e assim, nunca pensei que na minha vida eu estaria ao lado do senhor, começando nacionalmente a mudar a medicina. E nós vamos mudar. Eu acredito que com o apoio da população, com o apoio dos pacientes, com o apoio das famílias, com o apoio dos gestores e todos os níveis, a medicina brasileira pode ser inteira de alto nível. Eu agradeço, então, essa oportunidade de estar aqui, agradeço ao Fabiano, agradeço à doutora Flávia e, de coração, agradeço mais ainda a doutora Sheila por estar participando comigo de uma proposta arrojada, mas viável. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor Fabiano, obrigada, doutor Selmo, obrigada, doutora Flávia, minha vida. Companheira. Companheira.